Louvado seja o nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Subi, amém. Até aqui, chama a bagaço de mandaia, a sua mandorébia, filho de pé, que a managa chude, confianaia, decancananaia. Só quem acredita, irmão, Jesus Cristo de Nazaré, vem aqui para mim, aleluia, aleluia, isso é coisa grande, está entendendo? É retiro, amaia, Shadaya de Crefas, tua mandaraia, de Categala, Nagasema. Esta mocidade que vem adorar vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Quem crê, quem não crê também pode dar, aleluia, aleluia. A presença dele está aqui, Shadaraia de Camalagasédia, Ria Managasu de Cobra de Cantanébia, Ananamanagasu de Cantanamanagassédia, ao renovo Naia de Cafachu de Cantanária. Eu te chamei quando tu era bem novinha na Managasédia, te escolhi, te separei para uma obra. Não estou pedindo para ninguém crer nem acreditar, mas vim te dizer esta noite, minha filha, falarei contigo na Massu de Cobelédia, porque não tenho deixado tu só naquela sala de raiva, não tenho deixado tu abandonada naquela capital. Sou eu que abro os caminhos que tira as pedras e farei coisa grande na tua vida, como eu farei contigo quando tu era pequena, na sala daquela casa. Hoje, para que tu não se esqueça daquilo que eu te prometi quando tu aprendeu a caminhar na minha casa, aqui direi assim: caminharei contigo até o último dia aqui nesta terra, minha serva. Fortalecerei as tuas forças. Farei coisa grande porque fiz milagre na vida de tua mãe. Só quem vem da glória, só quem vem para a intimidade, só quem acredita na Bíblia, só quem acredita no filho mais velho, na irmã Maria, só quem acredita que ele tomou este lugar. Levanta as duas mãos, dá uma salva de palmas para Jesus de Nazaré, porque ele eu sou da igreja do Pai do Senhor, amém? Eu sinto a presença de Jesus. Eu peguei aqui. É o começo. Aleluia! Da manhã em diante vem. O Batista disse: eu vim preparar lugar, né, irmão? Mas o que vem amanhã após mim é muito maior que eu. Da manhã em diante, irmão, muitos vão pregar muito mais do que eu. Agora eu vim porque eu tenho intimidade com Deus. Eu estou aqui porque eu tenho intimidade com Deus. Quem veio ter? Quem veio buscar a sua intimidade? Quem quer ter intimidade com Deus? Quem quer? Levanta a mão. Meu Deus. Eita Jesus de Nazaré. Eita Jesus. É a glória, viu, querida? Porque é a glória de Deus na tua vida, minha filha. É a glória de Deus na vida desta mocidade. É a glória de Deus na vida desta igreja. É a glória de Deus que faz a diferença. Não é o pastor Belk, não é o irmão Júlio, não é os pregadores, não é o diácono. Não é só que é Jesus de Nazaré. É Ele, meu filho. Foi Ele que sofreu na cruz do Calvário. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia. Diz: eu vou escolher um povo, vou separar na terra. O povo é diferente, é meio doido, mas é barulhento, mas é adorador e tem intimidade com os céus e comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Só quem está feliz em ter esta intimidade com Jesus, abre a boca de profeta e glorifica os céus. Glória a Deus, aleluia. E o primeiro dia, irmão, aleluia a Deus. E ver Jesus fazer isso com essa mocidade, você está entendendo, irmão? Aleluia a Deus. Estamos para adorar a Deus, para louvar. Não tem muita coisa não, mas tem a presença de Jesus. Tem um Shekinah de Deus, tem uma glória de Deus. Está entendendo, irmão? Tem uma coisa gostosa que é poder você estar aqui.
e adorar esse Deus tão bom e tão maravilhoso. Aleluia. O primeiro dia, aleluia, tem uma glória. Tem uma glória, você está entendendo, irmão? Aleluia. E o tema diz assim: intimidade com Deus vivendo. Primeiro eu quero dizer aos irmãos da seguinte maneira: tem muitas pessoas que não têm intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que moram na mesma casa e não têm intimidade. Tem filho que não tem com a mãe, tem esposo que não tem com a esposa. Não é porque você está aqui se congregando numa igreja e aceitou Jesus que você tem. Tem uns que não tem. Aleluia, Deus. Mas o tempo todo não tem. Terça-feira o pastor Melquisedeque me mandou me dar uma doutrina aqui. Ligou e disse: irmão Júnior, para dar a doutrina dos Cavoeiros. E eu falei aqui terça-feira que quando Paulo chega em Éfeso, Paulo diz para um grupo de irmãos: vocês têm o Espírito Santo? Eles disseram, todos os irmãos disseram, mas nem ouviram falar. Eu não sei como é que entra e sai dentro da igreja você sentir a presença de Jesus. Eu não sei como dá certo escapar. Está entendendo, irmão? Sem ter intimidade com Deus. Tem com todo mundo, menos com Deus. Aleluia. E Deus não entende nada, não conhece nada. Você está entendendo, irmão? Escolhe alguma coisa aqui na terra para defender, defende, briga, você está entendendo? Faz tudo no mundo, mas menos defende a obra de Jesus Cristo de Nazaré, menos defende Jesus Cristo de Nazaré. Pois eu quero dizer uma coisa para os irmãos desta noite: para mim é Jesus de manhã. Eu disse um dia para Jesus Cristo de Nazaré, na secretaria da igreja Assembleia de Deus, tempo central da cidade de São João: eu não quero ser igual a Tacaiamba, eu não quero ser igual a Bíblia Santana, eu não quero ser igual, você está entendendo, a um dos maiores pregadores. Eu sou Júnior, eu sou um adorador de Jesus de Nazaré. Eu quero viver a santidade de Deus aqui na terra. Eu quero ser usado por Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vim defender, você está entendendo, Valber? Esta noite eu vim dizer que Jesus Cristo de Nazaré é o autor e consumador de uma tão grande salvação. E só quem está feliz com Jesus Cristo de Nazaré e acredita que o teu nome está escrito no livro da vida e o dele tirou no livro da culpa, levanta essa tua mão, dá uma salva de palmas para Jesus e diga: eu te amo, Jesus de Nazaré. Aleluia. Intimidade com os céus, está entendendo, irmão? Intimidade com Deus. E quando você fala de intimidade, alguém acha que é porque conhece a pessoa há muito tempo. E como é se você tem 20 anos com uma pessoa e não tem intimidade com aquela pessoa? Pergunta o que é que ele gosta, o que é que ela gosta, você não tem. Os novos convertidos, a mocidade talvez digam: não, mas só tem intimidade porque já tem muitos anos de crente. Não. Não foi o que disse. Glória a Deus. Intimidade eu vou ter a partir do momento que eu queira ter. Eu só tenho intimidade. O pastor vai me dar se eu quiser. Eu só vou ter intimidade com o Santiago se eu quiser, com o presbítero Felipe. Eu me congrego, mas Felipe é o meu segundo irmão, mas eu posso viver a vida inteira e não tenho intimidade. Agora, se eu não tiver intimidade, eu não vou viver o reino. Porque o reino é dele, não é meu. Aleluia, Jesus. Eu só me sento na mesa do irmão Adivaldo se eu tiver intimidade com ele. E se eu não tiver, eu não vou viver o reino. Aleluia, Deus. Eu preciso querer ter. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém que acha melhor ter intimidade com Maria e nós vamos brigar com essa pessoa? Tem alguém que gosta de ter intimidade, está entendendo? Com outro tipo de coisa, nós vamos brigar. Mas nós estamos aqui nesta noite, o retiro está iniciando, porque nós viemos acrescentar intimidade com Deus. Nós precisamos, pastor, ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos, jovem, conhecer mais esse Deus, está entendendo? A sentir esta presença real dele em nossas vidas, a glorificar, a louvar, você está entendendo? A Jesus Cristo de Nazaré e a permanecer. Intimidade não é porque eu tenho muitos anos na igreja, intimidade é porque eu quis ter intimidade com Jesus Cristo de Nazaré. Eu procurei me aproximar dele, eu ouvi a voz do meu Deus glorificado. Eu, com meu pai da fé, está entendendo? Pastor do Léo, quando eu aceitei Jesus, eu permanecia com ele, eu andava
frequentava, eu estava toda noite no culto, eu era diácono auxiliar, e eu tinha uma intimidade tão grande com o meu pastor, que quando ele ia falar em mistério, eu já sabia que ele ia falar em mistério. Eu dirigi uma igreja do São Brás, meu irmão, e aquela igreja tinha uma intimidade tão grande comigo, que quando eu me sentava, tá entendendo, irmão, me encostava na parede, e ficava muitas vezes pensando em alguma coisa, um jovem se levantava do conjunto, chegava bem perto de Deus, dizia: irmão Júnior, o que é que você está sentindo, o que é que você está passando? Isso é intimidade. Quem tem intimidade conhece, quem tem intimidade tem certeza de vitória, quem tem intimidade busca ele, quem tem intimidade sabe. Junto com ele vai morar no céu. Só quem está feliz com essa intimidade com ele adora e glorifica Jesus de Nazaré. Eu queria nesta noite falar de uma pessoa que teve muita intimidade com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! É o começo. Vai ter muita coisa que talvez você ache que vai ter, mas está a continuação. Começo é começo. Aleluia, Deus! Aleluia. Começo é começo. A própria Bíblia diz que é melhor no fim do que no início nós aceitamos Jesus. Está entendendo? Eu estou só preparando. Glória a Jesus! Porque isso vai acontecer nesse dia. Mas eu quero que você tenha convicção. Aleluia! Eu queria falar de Davi, de um homem que teve uma intimidade com Deus tremenda, de um homem que viveu uma vida em uma intimidade profunda com Deus. Aleluia, No Deus! Salmo de número 63, no verso 1, Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha a sede que Davi tinha de Deus. Aleluia, Deus! Ao desejo que este homem tinha de Deus. Aí a vontade, ele disse o que ele disse que ia buscar. De madrugada eu te buscarei. Intimidade. Você nunca vai adquirir se você não quiser, porque você não vai buscar. Davi, ele tinha uma convicção e uma certeza, meus queridos, que Deus amava ele. Isso era pura verdade, você está entendendo? Para Davi, ele era o primeiro em tudo na sua vida. Irmãos, Aleluia, Deus! não adianta ter... Primeiro, vocês podem ter convicção de uma coisa, que não vai ser o retiro que vai fazer vocês terem intimidade com Deus. Mas vocês vão aprender como ter intimidade com Deus. E é uma vida toda. Davi tinha convicção, Davi tinha certeza, irmão, que tudo que acontecesse na vida dele, Deus estava com ele. Glória! Não era simplesmente 3 ou 4 dias que ia fazer mudar a vida de Davi, não. Davi ele tinha convicção. Ele muito novo, cuidando das ovelhas de seu pai. O tema diz intimidade com Deus e vivendo. O problema é que tem pessoas que não vivem, passam pela vida, meu. Tem pessoas, irmão, que não se alegra nunca com nada na vida. Ele se adaptou a murmurar de tudo, a se queixar de tudo. Ele está vendo o defeito de todo mundo e acha que ele ou que ela é perfeito. Ei, o perfeito aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não viemos aqui para falar de algo, nós viemos aqui nesta noite para adorar Jesus e buscar, está entendendo, irmão, a intimidade com os céus e viver o reino aqui na terra. Louvado seja o nome de Jeová. Os filhos, vem comer as ovelhas dele, do pai dele, e ele pega. O leão aparece na quimada. Davi bebe, filho. Aleluia! Davi bebe, você está entendendo? Aleluia! Davi bebe, filho. Davi bebe, ele faz questão de viver. Davi era tão cheio da graça de Deus e a comunhão com Deus, que quando Saul se deu um espírito mal pegava da Saul, Davi só precisava cantar. Se Davi cantasse,
cantasse, se ele pegasse a harpa e começasse a cantar, irmão, está entendendo? O mal-estar, a sombra negra desaparecia da vida. Ele vivia, ele tinha uma comunhão. E uma certa vez, está entendendo? O pai dele mandou ele levar alimento para os irmãos deles que estavam na guerra. E quando ele chegou lá, o gigante, está entendendo? Estava afrontando o povo de Deus. E Davi disse: não, meu filho. O gigante disse: rapaz, não dá certo, não dá certo. Saul disse: não. E ainda tentou ajeitar a coisa por ali, porque tem muitas pessoas tentando ajeitar. Tem muitas pessoas ajeita daqui, ajeita dali, faz um ajeitado qualquer. Mas o negócio é Jesus Cristo de Nazaré. Ou ele vai na frente ou não dá certo. O negócio é com Deus, é com Jesus, é com ele, não dá certo. Quantos querem permanecer vivo? Quantos querem permanecer pela presença de Jesus? Chame, busca ele, bote ele na tua vida, na tua casa, nos teus estudos, nos teus negócios, que Deus vai fazer a diferença na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus vivo de Israel, era uma intimidade tremenda. Mas ele buscava, ele disse: a minha alma tem sede de ti, eu tenho desejo, eu tenho uma vontade muito grande. Davi sabia que tudo estava, está entendendo, na mão, na direção de Deus. E eu queria falar de duas verdades aqui para que vocês possam, irmão, buscar essa intimidade, ou quem já tem, permanecer com essa intimidade. A primeira, está entendendo? Verdade: você tem Deus. Você tem Deus, é a primeira verdade. E se você tem Deus, irmão, é por isso que você passa por tudo nesta vida. Se fosse por desejo do homem, você não estava aqui, meu filho. Lembra do livramento que ele tem tirado? Aleluia, Deus! Se fosse por desejo do homem, irmão Júnior não estava pregando nesta noite aqui e amanhã em Solonópolis. E depois da manhã em Baraúna não estava, você está entendendo, irmão? Porque os homens já tinham engolido vivo. Mas eu louvo ao meu Deus, eu glorifico os céus. É por isso que eu pulo, que eu corro, que eu grito, que eu falo em mistério. É porque eu acredito no Deus que caminha comigo. Eu não estou aqui porque eu estudei, fiz uma faculdade de teologia. Eu não estou aqui porque alguém me levou e me consagrou evangelista da uma das maiores convenções da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Eu estou aqui porque o único Deus vivo de Israel, o filho mais velho da irmã Maria, Jesus Cristo de Nazaré, olhou para mim e disse: tu és meu, e eu quero tu fazendo a minha obra, e eu estou aqui na direção de Deus, e só quem está na direção de Deus, e acredita que foi Deus que te escolheu. Você não saiu pela sua força, foi Ele que te escolheu e te chamou. Levanta a tua mão e dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele é bom na tua vida. E Davi buscava Deus com a sede. É por isso que nós passamos, irmãos. E nós não precisamos que ninguém, que nenhum homem aqui na terra, dê um visto. Ele não precisa que o cabo me dê visto, que o cabo me... Vou corrigir a prova do irmão Júnior. Eu só preciso. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Glória a Deus! Mas tem de morder a língua. O capeta do inferno tem de saber que Deus existe na tua vida. Deus está dizendo: o diabo não tem medo de gravata no pescoço, não tem medo de anel de formatura, não tem medo, está entendendo, de paletó, de consagração, de estudo. Mas o diabo tem medo de um crente de joelho, conversando com os céus, vivendo o reino, adorando a Jesus de Nazaré, vivendo na intimidade dos céus, vivendo na intimidade dos céus, acreditando no milagre. Meu filho, minha filha, tu és do milagre. Adore este Jesus nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus! Primeiro, por isso que nós passamos por tudo, porque nós temos Deus. Segunda verdade: tempo. Para que eu venha ter intimidade com Deus, eu não preciso ter muitos anos de crente, mas eu preciso tirar um tempo para Deus. Eu preciso ter tempo para Ele. Aleluia! Eu preciso ter tempo para conversar com Ele. Está entendendo? Eu preciso ter tempo para Deus. Glória a Deus! Você tem tempo com Deus? Amém? Tem aquele tempo que você diz assim: eu. Você dizer para você. Você está olhando no espelho: eu quero ficar com Deus. Aleluia!
quero ficar com Deus. Eu não sei se é deitado, eu não sei se é andando no seu carro. Eu não sei se é andando na sua moto. Eu não sei como é, irmão. Eu não sei se é no banheiro da sua casa tomando banho. Eu quero agora ficar com Deus. Eu não quero vir, tá entendendo, os conselhos da irmã Ira, eu não quero da minha mãe que ainda é viva. Eu nessa hora eu estou precisando, não quero ouvir o meu pastor Melquisedeque, que eu a respeito. Eu não quero ouvir o meu pastor, o presidente da convenção, João Gonçalves, que eu também a respeito. Mas eu preciso agora estar com Deus. Eu preciso de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Em uma terra que não tem água, em uma terra seca, eu preciso de Deus. Ei, quem tem essa ansiedade, esse desejo de ficar só com Ele, começa a partir desse retiro e termine e procure uma intimidade com Deus, vivendo com Ele na beleza da tua santidade. Louvado seja o nome de Deus. Eita, aleluia! Louvado seja Deus. Nós temos tempo para tudo, né, irmão? Vamos para Ele. Aleluia, Deus. Tempo. Eu quero ficar. Deus procura você, meu irmão. Efésios capítulo de número 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uns versículos diz: revesti-vos de toda a armadura do mal. Está entendendo? De toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está entendendo? Fortaleça-se no Senhor. Deus está procurando você. Deus está querendo dizer, dizendo: no demais, meus filhos, eu quero que vocês se fortaleçam no poder que há em mim. Eu quero que vocês fiquem, está entendendo? Valente, vós jovens, valente, fortalecido no poder que há em Deus. Deus te busca, está entendendo, irmão? E deseja que este povo tenha sede e vontade de buscar Ele enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. É a Bíblia que nos ensina assim, irmão. Se fortalecer, buscar. Eu digo muito uma coisa aos irmãos: nós somos teimosos e nós deixamos Jesus muito à vontade. Só sabe quem passou? Eu digo porque eu tive meu pai. Mas você já viu o cara se lembrar de Jesus Cristo de Nazaré e deixar um bocado de besteira do lado? Ele ia consultar o médico. O médico pede um exame. E quando ele faz o exame, ele volta, entrega o médico. Sentado. O médico pode o exame, fala para cá e diz: você está com CA. Para ver se está bem a cirurgia. Aí acaba a besteira. A intimidade com Deus aparece na vida dele, na vida dela, na vida da família. Aleluia, Deus. Aí no instante Jesus Cristo serve. Aleluia, Deus. Aí ninguém aqui nessa terra, o dinheiro real brasileiro, por mais que ele tenha, não tem lá. Aleluia. Deus diz, Paulo diz: no demais, irmão, fortalecei na força do seu poder. Aleluia. Os dias são trabalhosos, os dias são maus. Às vezes você vê uma pessoa criou-se dentro da igreja, ou tem 10, 20 anos de crente, ou 5 anos, ou 3 anos, e não tem mais força de vir para a igreja, porque está faltando intimidade com Deus, porque está faltando, você está entendendo, uma vida de comunhão com Jesus de Nazaré. E nós que não fomos chamados para julgar e nem para ser juiz aqui na terra, nós apontamos o dedo na vida daquela pessoa e não vem para o culto porque não quer uma conversa. É falta de intimidade com Deus, é falta de força do poder, é falta de convicção de salvação, é falta de intimidade com Deus. Quantos estão neste retiro acreditando, irmão, que daqui para terminar este retiro Deus falará conosco e nós vamos aumentar nossa fé e os nossos setores, o campo inteiro em São João vai ser visitado pelo Espírito Santo, porque tem aqui uma igreja buscando intimidade com Deus e a força do poder de Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Deus. Aleluia. Paulo disse, está entendendo? Intimidade. Jesus Cristo disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, Deus. Jesus não disse assim: eu estou só no retiro lá do Cavoio. Agora só daqui um ano. Ele disse: é todo dia. Aleluia. É todo dia, irmão, é toda hora, na segunda, na terça ele está. É só o querer ter intimidade com ele. Aleluia, É Deus. só querer buscar Jesus Cristo de Nazaré. É só procurar, você está entendendo? A buscar a Jesus. Quer dizer, está desanimado, meu filho? Mata Deus. Aleluia. Está com medo?
Parece que vejo os alunos, vocês que são jovens, não fazem Aleluia, uma Deus. prova. Tem medo. Quem não tem? Aleluia. Renovar a carteira de motorista é a coisa mais simples, mas quando vai fazer a prova, quem não tem medo que não acerta, hein? A reciclagem, pastor? Ou você acha que só tem medo se sonhar com o número 1? Medo. Nada é Deus. Aleluia. Aleluia. Está triste, irmão? Estou triste. Não sei lhe responder, irmão Júlio, mas que eu estou. Eu cheguei triste. O meu desejo era nem vir para esse retiro. Meu Deus. Aleluia. Glória Glória a Deus. Ou você acha que é super-homem e que dá para escapar aqui nessa terra de Jesus Cristo de Nazaré, sem intimidade com Ele, hein? Aleluia! Davi disse: eu tenho sede, eu tenho sede. Davi tinha uma comunhão, está entendendo? Um desejo ardente. Ele disse assim: me alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi disse: eu já fui eu fui novo e eu estou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi tinha uma intimidade com Deus, irmão Lucas, de uma tal maneira, de uma certeza que ele levantava a mão e o gigante caía. Ele pagava fundo e o gigante ficava tremendo. Ei, se você disser este mundo que tem te assombrado, que tem deixado você triste, erga-te e se precipita no ar, no nome de Jesus que eu estou adorando nesta noite, Deus de Davi. Este mundo vai se precipitar e vai por lá. Só quem crê na vitória levanta a mão de glória para o céu. É Deus. Eu tenho certeza, irmão, que esta noite Deus preparar cada um de nós que estamos aqui, para quando terminar o retiro, nós estamos preparados na presença de Jesus. Aleluia. Buscar a Deus é o segredo de uma vida de vitória. Pode olhar aí para mim. Glória a Deus. Aleluia. Que tem pregador que tem medo da igreja lá. Aleluia, Deus. É só o que nós estamos fazendo pouco aqui na terra, buscar a Deus. Aleluia. 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 É o segredo da intimidade com Deus, é buscar a Deus. Davi tinha esse conhecimento. Aleluia. Davi tinha essa convicção, ele buscava por que hora pelas madrugadas. Quando lê aqui o negócio, tem vigília, meu Deus do céu. Aleluia. Eu sou chamado, irmão, para pregar nas vigílias. Eu não sei nem quantas. E não me alegro. Porque as nossas orações e as vigílias se acabaram. O desejo, a sede que Davi tinha de buscar a Deus se acabou, irmão. Porque a Bíblia diz: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos fez o que? Aleluia. Aleluia. E nós estamos buscando pouco. Se vai para uma vigília, canta-se 9, 10, 15, 20, 30 hinos. É pecado, irmão Júnior? Não. Eu estou dizendo que não busca. Aleluia, Deus. Bota um pregador e tem vigília que ainda bota uma banda. E quando se prega, quando termina de pregar, todo mundo vem para casa. Quantas horas passadas de joelho? Nem um minuto. Ninguém tem vontade de ficar sozinho com Jesus Cristo de Nazaré. Sentado na cadeira, daqui a pouco chorando, chorando e buscando a presença dele. Louvado seja o nome de Jesus para fazer a diferença. Andando na intimidade com os céus e vivendo o reino aqui na terra, com a certeza que até a sombra de Pedro curava os que estavam enfermos. Os lenços que Paulo usava, se chegasse perto de alguém que estava doente, era curado. Meu filho, vai buscar a ele e tem intimidade com os céus para que o milagre aconteça na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu pode adorar? Glória. Davi sentia a presença de Deus. Ah, se nós hoje dissesse assim: eu quero sentir o que o Deus que Davi sentia. Aleluia. Aleluia. Eu quero, está entendendo? Sentir a mesma alegria, a mesma coisa na alma que Davi sentia. Eu quero viver, está entendendo? A mesma intensidade que Davi vivia. Eu quero andar como Davi andava, ainda
doido, ainda que alguém diga que eu estou entendendo como uma vadia, pulando e dançando na presença de Jesus, mas eu quero ter a mesma alegria que Davi tinha, pela intimidade que ele se via com Deus, que ele se via. Aleluia, Jesus. Só quem acredita que Davi era alegre, sentia uma alegria, a ponto de dançar e de bailar na presença de Deus, irmão. Diga nesta noite, dentro do meu coração, não precisa dizer para ninguém ouvir, eu quero sentir o Deus de Davi. Eu quero ter a alegria que Davi tinha, louvado seja o nome de Jesus, por sentir a presença de Jesus Cristo de Nazaré. O versículo 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, aonde não há nem água. Aleluia! Em uma terra seca e cansada. Aleluia, Deus! Sabe como? Sabe qual é o problema? Nós estamos cansados. Aleluia, Jesus! Talvez as pancadas que você levou nessa vida, Aleluia, Deus! talvez os tumbos que você tenha levado nesta vida, Aleluia. talvez as dificuldades que você tenha enfrentado, talvez os não, talvez por ninguém não acreditar em você, você hoje seja uma pessoa que está nesse dia aqui cansado, você está numa terra que não manda água, você está nos dias piores da sua vida, a guerra está grande contra você mesmo, meu filho, minha filha. Maravilhoso Deus, aleluia. Coração machucado, pessoas que tentam que os outros entendam e ninguém tem que entender ele, mas nesta noite o meu Deus está dizendo: glória. que eu brotarei água nesta rocha, e não vai escapar neste deserto. Quantos estão ouvindo a voz de Deus e acreditam que nós precisamos desta intimidade na vida? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Vocês não são entendidos. Quem tem essa intimidade com Deus discerne tudo, mas ninguém discerne Ele. Meu Deus! Aleluia. Coisa Deus, Mas aleluia! nós estamos aqui para buscar essa Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia, papai. Aleluia, meu Deus. Aleluia, aleluia. O versículo 2 diz assim: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Aleluia, Jesus. Aleluia, Davi Deus! disse: eu te contemplo lá no santuário. Glória a Jesus! Quem tem intimidade com Deus, meu irmão, Aleluia! eu juro que história é essa de santuário. Quem acredita que essa igreja dos Cajueiros, feita com tijolo comprado na cerâmica, feita do Pará comprada ali em Tabuleiro, e o presbítero Adivaldo fez essas vigas aqui, está entendendo? Essa prácula aqui. Quem acredita que esse piso botado pelo irmão Luiz, homem, está entendendo? Como eu, que não sabe ler, que não sabe escrever. Quem acredita que este lugar aqui é o santuário de Deus, é a casa do Deus Altíssimo, e foi consagrado a Jesus de Nazaré. Glória a Quem Deus. tem intimidade com ele, levanta a mão e vai para o céu. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: eu te vi no santuário. Aleluia! Agora, quem tem intimidade com Deus consegue ver Deus em você. Quem tem intimidade com Deus, presbítero Adivaldo, abre os olhos espirituais, pastor Melquisedeque, e vê Deus na vida do meu irmão, porque eu ainda acredito na Bíblia. Quando Jesus Cristo diz: façamos ciúme, segundo a minha imagem e a minha semelhança. Quando acredita em Jesus de Nazaré, nós vimos céu. Aleluia, Deus da glória. Oh, aleluia. Davi disse: eu te vi no santuário. Glória a Deus! Eu te contemplo. Aleluia, Jesus! Eu vejo Glória a Deus! o Espírito Santo no rosto de cada jovem que nesta dia veio Aleluia, Jesus! para se iniciar o primeiro dia. Seja Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! É o primeiro dia, meu Deus.
Vamos lá. Da manhã em diante vem coisas muito maiores do que essa. Fica lá. Quem tem intimidade com Deus vai ver coisa grande, meu irmão. Até na gicana, você está entendendo? Até pela madrugada buscando a Ele quando se pode achar. Ei, jovem, se tu começou chorando hoje, vai terminar chorando, mas é de alegria. Vai terminar que não da vida, intimidade com os céus. Pode aparecer Mical do inferno, pode aparecer alguém para murmurar, mas você não vai sair daqui sem não sentir a presença de Jesus de Nazaré. Quando você acredita que este lugar santificado aos céus? Aleluia! Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Aleluia, Deus. Aleluia. Paulo escreve e diz que na tua boca não sai palavra nova. Tu já emprestou teus lábios para louvar a Deus? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ninguém é igual. Fez duas pessoas diferentes, eu vou dizer pela intimidade que eu tenho com ele, e amo ele, e vejo Deus na vida dele. Irmão Ricardo e irmão Júnior. Aleluia. É diferente ou não é? Se congrega na mesma igreja, e debaixo da graça de Jesus Cristo nós vamos morar no mesmo céu. Servimos o mesmo Deus. Eu sinto o mesmo Deus que irmão Ricardo serve, está entendendo? Eu sinto o mesmo Deus que irmão Ricardo sente, e eu tenho certeza que eu sinto o mesmo Deus que eu sinto. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém é preciso ser igual. Eu não preciso estar dizendo, irmão Ricardo tem que ser diferente. Irmão Ricardo não precisa estar dizendo, irmão Júnior precisa ser diferente. Deus tem o irmão Ricardo e tem o irmão Júnior. E tem quem quiser nesta noite aqui e permanecer na presença dele adorando e glorificando os céus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Deus! Eu digo para Jesus todo dia, eu nunca pedi um carro. E vou terminar morto de repetir. Aleluia. Porque ver Jesus demora para buscar a igreja. O mago velho, meu filho, a bênção correndo atrás, viu, Lucas? E eu quero te dizer uma coisa. Deus se agrada dessa sua coragem. Aleluia, Deus. Deixe seu entusiasmo. Quando você vai louvar Deus, dessa sua força na abiasté. Quantos acreditam que o Deus que Moisés servia é o Deus que nós estamos aqui nesta noite? Quem acredita? Eu sei o que tem passado na tua cabeça, meu filho. Eu sei o que tem passado na tua mente, o desejo de fazer esta obra. E que só você sabe aquilo que tu tem enfrentado no meio nestas terras onde tu tem pisado. Aleluia. Desejo tem passado no teu coração, meu filho, de parar. Mas o meu Deus manda eu te dizer, vai na tua força. Que as minhas mãos te apoiarão nesta terra. Que os meus pés te ajudarão a caminhar por onde tu caminhares, meu filho. Estarei contigo. E quando tu abrir a boca para me louvar, eis que eu te digo: enfermidade vai desaparecer e tristeza vai sair do coração. Porque muitos Eita, glória! Fecha tua mão, bota em cima do teu coração e recebe. Quem veio para adorar Jesus Cristo de Nazaré? Quem veio permanecer na presença dele, dá uma salva de palmas para ele. E acredite que esse é o Deus que esta igreja nova. Eita, Jesus! Não gosta, Aleluia. ele disse: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Davi disse: a tua misericórdia é melhor do que viver aqui na terra. Aleluia. Quantos acreditam que nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus é boa, meu irmão? Quantos acreditam? Glória a Deus! Aleluia! O Batista veio só preparar o caminho. Aleluia. O bom foi quando Jesus Cristo chegou. Eu estou só aqui. Eu disse: Jesus, eu só quero que o Senhor me dê uma palavra na igreja do retiro, para preparar o caminho. Porque quando os outros chegar, Jesus vai chegar na vida dos outros, a coisa vai ser. Vamos lá.
Glória. Só termina o ridículo terça-feira no meu dia. Não tem vexame, depois não pega. Ninguém vai voltar para casa, né? Só. Os irmãos que querem voltar para casa, fica à vontade. Está entendendo? E nós vamos aqui. Satanás, meu irmão, ele trabalha 24 horas para tirar aquilo que Deus tem dado a nós. E muitas vezes você não imagina. Ele quer tirar o que? A bênção. E tem conseguido botar, tá entendendo? Tristeza na vida de muitos. O Salmo de número 9, o versículo de número 10 diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. O versículo de número 10 diz assim: em ti confiarão os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. E ele não disse que não teria tribulação. Glória a Deus. Glória. O diabo, ele fica procurando a cada dia roubar essa intimidade, fazer com que você sinta, deixe de sentir a presença de Jesus. Jesus disse que Davi disse: tu serás um alto refúgio no tempo de angústia. Deus não estava dizendo: você não vai ter tribulação. Glória a Deus. Meu irmão, como é que eu estou? Meu irmão, estou atribulado. Que conversa, meu irmão? Atribulado é o cão, doido para roubar toda vez. Aleluia. Eu tenho dito por onde eu tenho passado, irmão. Eu já era alegre, presta atenção, e aceitei a Jesus quando tive conhecimento. Jesus pega, rapaz, eu e me batiza do Espírito Santo. Não vou falar de mercado. Os crentes mais novos de hoje não sabem. Do tempo de 10 anos para cá, ninguém sabe. Para trás sabe que se comprava arroz no mercado de óleo, no mercado de café. Deus me pega e me salva. Batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Escreve meu número da Bíblia. Risca do livro da Bíblia. Me dá um tom de eu pregar a palavra de Deus que eu amo. Aleluia. Bota a carrega na casa que tem um posto aí, chega onde você está, ver se eu troco. Pode mandar elas ainda para cá. Eu amo pregar. Amém, glória a Deus. Eu amo contar a história de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu amo falar dos feitos que Ele tem feito na minha vida. Aí salva toda a minha família, salva meu pai, salva minha mãe. Salva tudo mesmo, se irmão comigo salvou tudo. Agora eu seria ingrato se eu parasse de falar do que Jesus tem feito na minha vida. Se eu mais um sentimento de ingratidão, meu filho, se eu parasse de testemunhar daquilo que Jesus tem feito, daquilo que Ele quer que eu venha fazer, daquilo tudo que eu posso fazer na minha vida, ela vai glorificar o nome de Jesus. Quantos estão gratos porque Jesus já fez coisa na tua vida? Tu pode levantar a mão bem alto para glória para Jeová? Meu filho, não estou dizendo que você não vai ter tribulação, não. A Bíblia diz que o sol quando nasce, nasce para... A chuva quando chove, chove para... E por que? Quem somos nós que não podemos passar por alguma coisa na vida? Hein? Glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmão, pela intimidade que eu tenho, por tudo que eu Deus tem feito. Glória. Certo? Eu não fico sério. Olha, o pior sentimento que uma pessoa pode ter, meu irmão, é quando ele se torna religioso. Aleluia. Você sabe quem foi que matou Jesus Cristo de Nazaré? Eu vou para a igreja por uma obrigação. Eu vou para a igreja para adorar Jesus. Eu vim nesta noite para adorar. Quando o jovem estava cantando, irmão, estava me coçando para ficar em pé. Aleluia. Está entendendo? Eu estava o dia todo, passo o dia trabalhando. E debaixo do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Só tem 51 anos e quero completar 6 anos. Só falta 49, bichinho. Agora eu quero assim, ó. Os 100 anos, está pulando e está pegando o pessoal. Glória a Deus. Sem nem ser preciso fazer caminhada, só porque confio na graça que há em Jesus Cristo. Só porque acredito na convicção. Muitos irmãos confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas aquele que tem intimidade com Jesus Cristo de Nazaré, ele faz menção do nome do Senhor Jesus. Quantos vieram neste retiro fazer menção do nome de Jesus e glorificar Jesus, Jeová de Nazaré?
O inimigo ele quer roubar a tua bênção. Mas Davi disse, ele é um alto retiro. No tempo que eu estiver angustiado, no tempo que eu estiver cansado, eu corro para ele. No dia que eu estiver com medo, eu corro para ele. Eu sei onde é a fonte. Davi estava dizendo, busque a ele enquanto se pode achar, invoque enquanto ele está perto. Davi disse, eu sei a fonte, eu sei o lugar certo, eu sei onde buscar o escape, eu sei onde buscar o livramento, eu sei onde buscar a fortaleza, eu sei onde buscar a minha vitória. Quantos estão aqui já ouviram a voz de Deus e sabem aonde buscar a intimidade com os céus? Aleluia. Quando Davi escreve o seu primeiro salmo, você sabe qual é o primeiro salmo que Davi escreveu? Não é o primeiro da Bíblia, não. Os salmos não estão na ordem. É o salmo de 3, o primeiro salmo que Davi escreveu. Ele já começa dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou me deitar em verdes pastos. Eu vou me deitar nas águas tranquilas. A tribulação não vai roubar a minha paz. A tribulação estava dizendo, nem a morte. Eu posso até andar na sombra do vale da morte, mas eu estou deitado nos braços de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou descansando. Eu estou aguardando a vida gloriosa de Jesus. Nada me afastará desta intimidade que eu tenho com os céus, que eu tenho com Jesus de Nazaré. Quantos querem ser que nem Davi, íntimo de Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu estou vendo que Deus está preparando coisa boa para amanhã. Quantos acreditam que amanhã vai ser melhor? Levanta a mão, dando glória para Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ficar imaginando lá no Sol 9 pensando como é que vai ser aqui, meu Deus. Aleluia, Deus. Agora escuta aqui, o ímpio, ele não sente isso que você sente. É ímpio mesmo. Salmo 10, versículo 4. Porque ele é perverso. Salmo 10, versículo 4. Por causa do seu orgulho, ímpio não investiga todas as cogitações. São não a Deus. Porque Faraó morria, tinha de se lascar dentro do mar. Não tinha jeito para Faraó. Quanto mais praga, mais o bicho era rincado, e o coração era ímpio. Quanto mais mosca, mais ele dizia, mas não tem tempo. Quanto mais rã, porque só foi preciso uma praga, as outras foi chamando, até morrer o primogênito. E ele está lá de coração endurido, não tem jeito. O ímpio diz nas suas cogitações, Deus não insiste, irmão. Ele não tem intimidade com o céu. Mas eu não estou pregando para ímpio, eu estou pregando para quem tem comunhão com Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou pregando para quem tem certeza que vai deixar a terra e vai morar no céu. Para Deus que tem intimidade com Jesus, para dar glória para ele. Bom, é gostoso, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão fazer quem, hein? Deus. Quem acredita na Bíblia? Quem sabe? Vamos fazer um coral bem bonito. Eu não sei cantar, mas vamos cantar aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão quem? Deus. Perdeu, Glauco? Eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, você está entendendo? Nós vamos chegar lá, nós vamos ter mais intimidade, nós vamos ver Deus, nós vamos contemplar. Tu já pensou? Entrou pela porta do céu, Jesus recebendo para a Santa Ceia. Entra Joaquim, entra Maria, entra José, vai entrando. Pega essa pedrinha, um novo nome, vem para cá, meu filho, se senta. Aqui não pode pular, aqui não pode cantar. Nessa altura eu já vou dar um voo. Eu já vou dar um voo na presença de Jesus. Eu já vou dar um voo na presença de Jesus. Quantos tem esperança, meu filho? Só quem tem esperança de chegar na presença de Jesus. Ficar no céu! Eita glória! Aleluia, Deus! Está gostoso, né? Aleluia! Meu Jesus de Nazaré! Tu acredita que Jesus está olhando para você? Aleluia! Aleluia, Deus! Tu sabe que tu não é órfão. Eu acho. Fulano tem muita sorte. Quem nunca ouviu dizer assim? Pense no bicho de sorte amigo. Rapaz, sorte nada, meu irmão. Os olhos de Deus em cima dele. A Bíblia diz que
Deus não tem prazer na morte do ímpio. É do livramento. Deus está vendo tudo, é como tocha de fogo. Aleluia. Eu digo que muitas vezes nós pensamos que Deus é bom. Jesus, tu não está vendo não, Jesus está vendo de tudo. Estamos fazendo Jesus, você está entendendo, meu filho? De molde, de cego, Jesus estando, olhando. Jesus, oh Jesus, tu está me vendo, tu está me achando. Jesus olhando, e Jesus contemplando.